E aí, pessoal, bora pro próximo exercício. Na sequência, o sexto exercício apareceu na Universidade Federal do Paraná. Vou aqui pra frente para te mostrar a tela e mostrar um raciocínio bacana que aparece nesse exercício. De imediato, antes da leitura do enunciado, a gente já enxerga que é uma reta o gráfico. Se é uma reta, vocês vão trabalhar função afim. Termo linear no enunciado, função afim. Gráfico, reta, função afim. Um problema matemático envolvendo uma estrutura variável e uma constante, função afim. O cara não tem como cobrar outra coisa de vocês. Ele vai mudar o enredo, vai mudar a história e a tua questão vai sempre depender dos coeficientes angular e linear. Com essa questão não vai ser diferente, ok? Então, bora lá. Tem uma reta, vou para a leitura do enunciado. Voltar aqui, diz assim. O gráfico abaixo representa o consumo de bateria de um celular entre as 10 e as 16 horas de um determinado dia. Então nota, vou baixar aqui para mostrar o gráfico completo para nós. Nota que nós temos aqui os eixos, são importantes para a questão de função, para a gente definir quem é imagem e quem é domínio. Lembrando que a imagem fica isolada na estrutura algébrica da função. O domínio fica lá no bolo, junto com o coeficiente angular, junto com a taxa de variação média, além da soma com o coeficiente linear, que é a tua constante. Então é importante a gente enxergar quem é imagem e quem é domínio na tua função. Nota que aqui no eixo das ordenadas, o eixo que está subindo, consta o nível de bateria. Ok? Então, nível de bateria tem o comportamento de imagem, que eu já até coloquei aqui para nós. Ó. Imagem é o nível de bateria, tá bom? E o teu domínio, perceba, é o tempo, é o horário do dia, tá bom? O teu domínio vai ser o horário. Por que que eu coloquei a função afim? Porque o gráfico é uma reta. Olha como não é tão difícil, cara. Né? É só praticar, fazer exercício, enfim, que a gente chega lá, tá bom? Chega lá. Eu até tenho impressão, aluno e aluna, que esse ano, em virtude desses problemas todos de coronavírus, assim, muita gente está desanimando. Não desanima. Eu tenho a impressão assim, que vai ser um dos vestibulares mais fáceis da gente conseguir aprovação, porque muita gente está parando de estudar porque está desanimando. Então, busca lá do fundo energia, força de vontade. Bora continuar estudando, porque a gente vai colher fruto, tá bom? Sabendo que é uma função afim, olha como é a metodologia. Função afim, reta. Vai depender de quem? Dos coeficientes angular e linear. Então, bora encontrar os caras, o angular e o linear. O linear é de onde parte o teu gráfico. De onde é que parte o teu gráfico? Do 100. Então, já tem o valor do coeficiente linear aqui, que é 100. Fica faltando o angular, né? E no exercício anterior, eu utilizei a geometria analítica para calcular o teu coeficiente angular. Eu bora fixar esse raciocínio então, porque ele é um parceiro nosso, tá bom? Então, coeficiente angular, eu vou calcular através da variação, quociente da variação. Lembrando que esse cara também é taxa de variação, então eu vou na variação de y por x. Lembrando que essa fórmula vai ser demonstrada na aula de geometria analítica. Então, esse ponto de onde o gráfico parte, eu vou chamar de primeiro ponto. Ou seja, daqui eu tiro o y1, que é o 100, e o x1, que é 10 horas, que é quando começa o teu raciocínio. Para não trabalhar com horário direto, aqui eu vou fazer a adaptação que eu propus, inclusive, no exercício anterior, durante a resolução. Esse 10 horas ninguém vai chamar de 10, o 11 ninguém chama de 11. Como aqui coincide com a origem desse teu plano, esse 10 você vai chamar de 0, o 11 você chama de 1, o 12 você chama de 2 e assim sucessivamente, ok? Então, olha como não é tão difícil. y1, aqui eu tenho um ponto notável, que eu posso chamar de y2, fazendo a projeção, y2 vai ser quem? 80. Então, eu vou ter y1 100, y2 80. Lá no angular, eu preciso subtrair 2 do 1. Lembrando que essa tua função é decrescente, então o angular vai ser negativo. De novo, deste ponto eu tiro o y1, que é o 100. Deste ponto eu tiro o y2, que é o 80. Então fica y2, 80, menos o y1, que é 100. Dividido, mais uma vez aqui para o y, para você não ter dúvida,
de onde parte, primeiro ponto, Y1 100, ponto notável, podia ser esse aqui, podia ser esse aqui, tem muita informação ali no teu gráfico, você escolhe, tá bom? Então aqui vai ser então Y2, que eu vou chamar de 80. Bora pro X, pessoal. Então aqui, ó, X é abscissa. Então X1 seria 10 horas, mas aqui a gente está adaptando, chamando de 0 para caracterizar a origem. Tá legal? Então esse vai ser o X1, 0. Esse é o outro ponto que nós pegamos. E aqui vai ser o X2, então, que vai ser 12 horas. Mas nós fizemos a adaptação, então 0, 1, 2. Ok? Então X2, 2, X1, 0. X2, 2, X1, 0. Então, teu coeficiente angular vai ser igual a 80 menos 100 menos 20 sobre 2. Coeficiente angular vai ser igual, mais com menos, metade de 20, 10. Encontramos o angular, já tínhamos o linear, a estrutura está toda montada. Bora organizar o nosso raciocínio. Nível de bateria é igual ao angular, que é menos 10, multiplicado pelo horário, mais o coeficiente linear de onde parte o gráfico, que é 100. Montou a estrutura. Agora até personaliza. Nível de bateria igual a menos 10 vezes x, que é o tempo, é o horário, mais 100. Ok, aluno, ok, aluna. E agora a questão pode te pedir qualquer coisa que você vai acertar. Bora voltar lá para o enunciado e bora entender o que a questão te pede. Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão, ou seja, o padrão linear, tá legal? É um padrão linear, segue aquela reta até o final, vai embora, tá infinito, né? Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, zerou a bateria, bem aqui, ó, zerou a bateria. A que horas o nível de bateria atingiu 10%? Então, olha a pergunta, a que horas o nível de bateria atingiu 10%? Vem pra cá. Em qual momento do dia, qual horário, em que o nível da bateria atinge 10%? Então é só fazer essa substituição, calcular o tempo, isolar o t, para você definir quantas horas você demora a partir de 10 da manhã, lembra do gráfico lá? Olha na tua listinha aí, tá bom? Então bora fazer o seguinte, guerreiro e guerreira. Negativo vem positivo. Então eu vou ter 10t sendo igual a 100, positivo vai negativo. 10t igual a 90, simplificou, então vai demorar 9 horas. Ah, professor, então às 9 da manhã a bateria vai zerar? Como, aluno? Né? Se tu começa o teu raciocínio às 10 da manhã, não tem como voltar. Né? Voltar no tempo só se você tiver um carro, né, possante, DeLorean, né, junto com um capacitor de fluxograma alimentado por plutônio chegando a 180 milhas por hora. Aí tu volta no tempo, ok? Então, por enquanto, meu amigo e minha amiga, você vai demorar 9 horas a partir das 10 da manhã para zerar a tua bateria. Então, às 10 da manhã, você vai levar 9 horas, 10 mais 9. Às 19 horas eu vou ter esse nível de bateria aí em 10%. Nossa alternativa correta, letra B. Ok? Bora para a próxima.